Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Boa Tudo tarde. Boa tarde. Boa Bacana, tarde. já está com mais de 54 pessoas aqui pela minha contagem. Demos minutinhos para todo mundo conseguir chegar, sentar, tomar uma água, né? A gente sabe que essa hora do dia na quinta-feira é corrida. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com a presença de cada um de vocês. Essa nossa segunda sessão, não sei se todos aqui chegaram a participar da primeira, que a gente falou de caixa, de fluxo financeiro. Vamos mudar um pouquinho o assunto, esse nosso segundo webinar. A ideia é que a gente tenha isso recorrentemente, né? Eu sou o Henrique Barbosa, eu sou gerente de sucesso do cliente da MID, né? Mais para carteira de indústria, saúde e educação. Então, alguns de vocês aí já tive o prazer de conhecer, outros não. E vai ser muito bacana o dia de hoje, que a gente vai falar de cultura, né? Esse é um tema que é muito recorrente nas nossas conversas, quando a gente faz reflexões trimestrais com vocês, surge muito a questão da cultura, porque é natural, né? O processo que a gente trabalha na MID, de começar a colocar meta no time, acompanhar aquilo de forma recorrente, isso feito paulatinamente e de forma bem feita, gera mudança cultural, né? E às vezes muitos de vocês nos procuraram lá inicialmente querendo isso, né? Eu quero começar a estabelecer uma cultura de resultados, uma cultura de enfrentamento de fatos. Então, a gente sabe que é um tema muito importante, né? Culturas são únicas das organizações, né? Elas são diferentes de cada organização, impactam muito na capacidade de cada organização gerar resultados, ter velocidade na geração de resultados. Então, portanto, é um assunto importante. Eu acho que a quantidade de pessoas já aqui com a gente mostra que né, a gente tem esse interesse por esse conhecimento. A gente tem a felicidade de estar com a Tati aqui hoje, com a Tatiane. Ela vai falar para vocês. A Tati tem mais de 20 anos envolvida no tema de gente e gestão, né? Ela já trabalhou isso com diversos segmentos, empresas de grande porte. E, além disso, ela tem sido uma grande parceira nossa na MID, né? Nos últimos tempos, mergulhando no universo das médias empresas também. Então, ela conhece muito do tema e muito da realidade das médias já. Eu acho que vai ser muito legal para a gente poder seguir, ter esse dia de hoje, esse fim de tarde de hoje aqui, gerando conhecimento bacana sobre cultura. Pode passar, por favor, Tati, a próxima slide. Eu queria aproveitar, assim, gente, para dar um recado. A gente vai entrar no conteúdo e cada vez mais a gente gostaria que esses fóruns aqui fossem fóruns de discussão, que a gente se conhecesse, que a gente pudesse trocar ideias, trocar experiências. Então, fiquem totalmente à vontade, nós estamos aqui, sintam-se em casa, é um ambiente controlado, são só clientes MID, parceiros nossos, então, pessoas que muitas vezes, né, estão em situações muito similares, então fiquem à vontade, levanta a mão, a gente vai estar acompanhando aqui quem levantar a mão para poder, no momento certo, dar a oportunidade de falar. Quem não quiser levantar a mão, abrir a câmera e falar, fique à vontade para colocar no chat, tá? A ideia aqui é mesmo gerar essa conversa, esse bate-papo, ainda no mundo remoto, né? A gente espera em breve conseguir migrar isso, começar a fazer isso presencial, podendo a gente ter uma conversa ali enquanto aguarda, tomando um cafezinho juntos. Mas aqui vamos tentar trazer esse ambiente para cá hoje, então fiquem à vontade para levantar a mão, a gente chama para poder falar, não só fazer perguntas, quanto poder também colocar experiências, trocar situações, enfim, é um assunto amplo e de interesse de todos. Então, vou pedir para a Tati começar o conteúdo para a gente e espero que seja muito bacana aí o dia de hoje. Legal, pessoal, boa tarde. Como o Henrique falou, meu nome é Tatiane, sou consultora da Falcone e da MID, tenho aí alguma experiência em gestão de pessoas, e a ideia hoje é transmitir um pouco desse conhecimento para vocês. Fiquem à vontade para trazer alguma questão ou até mesmo para compartilhar alguma experiência de vocês, né? A ideia é justamente essa, é uma troca de informações. E aí hoje nós vamos falar, que é um pouco do que a gente vai abordar nessa conversa. Então, trazer um pouco de conceito sobre cultura, falar sobre a importância da cultura organizacional, como a cultura é formada, exemplos de cultura na prática e como a gente trabalha no dia a dia.
Então, seguindo aqui, né, afinal, o que é cultura organizacional, né? Existem vários tipos de cultura, e ela se desenvolve de várias formas, né? Em comunidades com pessoas que passam muito tempo juntas, ou que são unidas por objetivos em comum, ou rotinas, por valores. E aí, como exemplo, nós podemos trazer os clubes sociais, encontros religiosos, escolas e empresas, que é o foco do nosso encontro hoje. Continuando, né, a cultura, ela está quando a gente fala de empresa, quando a gente fala de negócio, ela está totalmente conectada com a estratégia e a liderança da empresa. Então, essa imagem pode ser que vocês já tenham visto em algum lugar, mas por que a gente diz isso, né? Porque a estratégia é o que nos diz aonde estamos e para onde nós vamos, né? Onde queremos chegar. E isso se concretiza principalmente por meio dos líderes e da cultura, né? Ou seja, por meio de sistemas, políticas, processos, comportamentos, que, de certa forma, já estão instalados na empresa e são praticados e disseminados pelos líderes. Por isso que nós trazemos essa intersecção aí de estratégia, cultura e liderança. Avançando mais um pouco, né, eu trouxe uma frase aqui, que é a cultura como estratégia no café da manhã. É uma frase famosa do Peter Drucker, né, ele é um escritor, ele foi, né, um escritor, professor, consultor, é considerado... Vocês não estão vendo o slide? A imagem do Peter Drucker, estão vendo? Eu tô vendo, Estamos tô vendo. vendo por Então, aqui. sim, tá. Acho que Normalmente. Tô também. Tô vendo. acho que tem alguém que não está Aqui vendo. aparece. Aqui também Cláudio. aparece. Tá, eu acho que deve ser algum problema de conexão de alguém, então. Eu vou continuar, aí, Cláudio, se o problema persistir, me avisa que, de repente, eu carrego o arquivo novamente, tá? Legal. Então, vamos lá. Então, voltando aqui ao Peter Drucker, né? Ele é considerado o pai da administração moderna, e ele falou essa frase que permeia aí muitos artigos, no LinkedIn a gente sempre vê, né? A cultura como como a estratégia no café da manhã. E o que isso significa, né? Essa frase, ela quer dizer que qualquer mudança ou definição relacionada à estratégia da empresa, ela precisa vir junto de uma análise da cultura, para se ter um entendimento sobre a congruência, se há convergência entre o que está sendo proposto, né, e a cultura que existe na organização. Porque quando a cultura ela é convergente com a estratégia, qualquer mudança vai acontecer de forma mais fluida. E aí, quando mudanças e cultura não se conectam, nós temos uma probabilidade muito maior de não ter sucesso, porque é como se os valores e os comportamentos das pessoas não estivessem alinhados àquilo que a empresa busca. Acho que resolveu, né, o problema do slide aí, pelo que eu vi no chat. Falando um pouquinho da importância da cultura organizacional, né, por que gerenciar a cultura? Então, o primeiro ponto é que gerenciar a cultura potencializa a estratégia de qualquer negócio. Então, pessoas com uma cultura alinhada, capaz de gerar vantagem competitiva, e aí entendam como vantagem competitiva, por exemplo, ter as melhores pessoas ali alinhadas, engajadas, né, buscando os mesmos objetivos, apresenta uma tendência 2 vezes maior de crescer mais rapidamente e lucrar mais que a média do seu setor, além de 2 vezes mais probabilidade de traduzir a sua estratégia em ações concretas, de fato, né, ações que saiam do papel. O segundo ponto, ele refere-se à competitividade. Então, 82% dos líderes, eles acreditam que a cultura é sim uma vantagem competitiva em potencial, e 84% que é um fator crítico de sucesso, né, que pode ajudar ou atrapalhar o alcance da estratégia. O terceiro ponto, ele refere-se ao impacto financeiro. 55% das empresas que responderam essa pesquisa obtiveram 10% no aumento do lucro operacional, após investir em gestão de cultura. E 92% dos membros de conselhos que responderam à pesquisa informaram que a performance financeira melhorou. Então, ou seja, né, resumindo, uma cultura sólida, ela vai atrair e vai inspirar as pessoas, porque você vai ter pessoas alinhadas ao negócio, e a partir desse momento, né, que as pessoas se identificam com o negócio e estão inspiradas, elas tendem a dar o seu melhor e trabalhar por um objetivo em comum, que é o sucesso da empresa. Isso não se torna um fardo, né? E a clareza da cultura e o alinhamento com as pessoas fortalece os times, e tudo isso afeta
a experiência e o compromisso das pessoas. Em consequência, o desempenho. E aí, entendam como desempenho aqui o resultado, né? Ou seja, pessoas felizes trazem resultados melhores. Tudo bem, pessoal, até aqui? Tem alguém com o microfone aberto? Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu vou seguir, então, se alguém quiser me interromper, fique à vontade. E o que é cultura, né? Mais uma vez, né? É um conceito, é uma descrição que muitos de vocês já devem ter visto, né? A cultura, ela é o conjunto de padrões de comportamentos que são ou estimulados, encorajados ou permitidos ao longo do tempo, até que aquilo se torna habitual. E cultura tem a ver com o que realmente é valorizado. São as mensagens dos líderes que demonstram isso. Então, normalmente eu faço aquilo que eu acredito, né, por meio dos valores que eu tenho. E aí, quando o líder ele pratica, né, quando ele tem algum comportamento e ele envia essas mensagens para as pessoas, elas entendem que é isso que elas devem fazer para serem aceitas, valorizadas e reconhecidas, porque o líder, as pessoas se espelham no líder, né? E aí a cultura, além de tudo isso que eu falei, ela é demonstrada pelo que as pessoas fazem e não pelo que elas dizem. Então, quando eu sou um líder de uma empresa e eu digo algo e faço outra, ou seja, meu discurso não está alinhado à prática, o fazer é o comportamento que vai modelar a cultura. Então, não é o que eu falo, é o que eu faço, né? E essas mensagens que eu estou dizendo aqui, as mensagens que os líderes mandam, a mensagem que a empresa manda, né, elas são transmitidas de 3 formas: por meio de comportamentos, por meio de símbolos e por meio de sistemas. E aí, o que é isso? O comportamento o comportamento é tudo aquilo que eu observo nos outros, né? Especialmente naquelas pessoas que parecem importantes, que normalmente numa organização são aquelas pessoas que na hierarquia ocupam cargos maiores, né? Essas pessoas estão mais ali, estão na vitrine, né? São as pessoas que estão sendo mais visualizadas. E aí, o comportamento de cada pessoa é o reflexo dos seus valores pessoais ou de algo que ela está fazendo porque julga importante para ser aceita. Então, exemplo de comportamento em empresas, né, e que ditam regras, principalmente se o líder faz algum tipo um desses comportamentos: pontualidade, disciplina, comprometimento, respeito ou desrespeito, fazer fofoca, criar ou evitar conflito, assumir os erros ou não, dar ou não espaço para que as pessoas coloquem suas opiniões, aceitar ou não desculpas e disposição ou não para ouvir. Todos esses comportamentos mandam mensagens para as pessoas que, se praticados por um líder, vai multiplicar muito mais nos demais. Então, quanto melhor o comportamento, mais positivo, né? Mais pessoas modelando esses líderes com comportamento positivo, a empresa vai ter. Os símbolos são eventos, rituais, artefatos, decisões do dia a dia. Exemplo: quem possui e quem não possui vaga no estacionamento. Isso é um símbolo importante, porque as pessoas que têm, julga-se que são pessoas mais importantes dentro da empresa. Sala dos diretores ou do CEO, com ou sem banheiro privativo. Salas diferenciadas para líderes, ou locais de trabalhos iguais para todos, né? Quadros ou mensagens que são expostas na parede. Onde o dinheiro da empresa é investido? Em pessoas, em cliente, inovação. Outro símbolo que é importante, que sempre existe, são as histórias que são contadas ao longo do tempo sobre momentos decisivos ou vitoriosos do passado. É quando a gente entra na empresa e fala: porque no passado aconteceu isso, porque uma vez tal coisa aconteceu. São aquelas histórias que vão sendo passadas de geração para geração. E os próprios rituais. Por exemplo, café com o presidente é um ritual, reunião de resultado com o time é um ritual, né? Entre outras coisas. E, por fim, os sistemas, né? Os sistemas são os mecanismos para gerenciar as pessoas e atividades. Então, por exemplo, avaliação de desempenho, serviço de atendimento ao cliente, sistemas utilizados para comunicação interna, entre outras coisas. E aí, eu trouxe aqui do lado a imagem de um iceberg, né? Por quê? A gente costuma dizer que a cultura é como se fosse um grande iceberg. Então, no topo, né, na parte que é visível, nós temos a estrutura, os rituais que eu citei, os processos, as políticas, a hierarquia,
Ou seja, é tudo aquilo que qualquer pessoa consegue identificar, até mesmo recém-contratado, né? Você acabou de entrar na empresa, são coisas que você facilmente consegue perceber. E na parte que não é visível, nós temos as normas não escritas, as crenças, os valores que de fato são praticados no dia a dia e só quem está convivendo ali é que consegue perceber, ou às vezes nem percebe, né? Vai no fluxo. As estruturas de poder, né? E aí eu trouxe aqui também alguns exemplos de crenças. E aí não existe certo ou errado, tá? Existe o que a empresa quer como diretriz para que as pessoas tenham um ambiente saudável para trabalhar e consigam atingir os resultados. Mas eu trouxe algumas aqui que eu já ouvi no decorrer da minha vida em algumas empresas. Então, por exemplo, aqui não podemos ir embora no horário, pois já acham que estamos desmotivados. Isso é uma crença, né? Quando uma pessoa nova entra na organização e ouve isso, imediatamente ela já imagina, se eu for embora no horário, vai pegar mal. E não necessariamente as pessoas que vão embora no horário estão desmotivadas. Só que se há esse pensamento, é porque alguma mensagem de alguma liderança influente ou de muitos líderes transmitiu isso. Uma outra coisa é, aqui quem toma a decisão no final é o CEO. O líder não decide nada. Então, o que tem por trás dessa frase? Né? Pode ser que a tomada de decisão seja centralizada, pode ser que o CEO não delegue ou não confie na liderança, e podem ser outras coisas também. Pode ser uma questão de alçada, mas o que importa é o que as pessoas percebem, é a mensagem que chega para a pessoa. Porque nem sempre ela vai ter a real dimensão do porquê que essas coisas acontecem. Então, o que chega lá para ela no final do dia é o que vai prevalecer como comportamento esperado, né? Outra coisa, aqui não pega bem discordar do gestor nas reuniões. Você nunca terá aumento de salário. Mais uma mensagem do que é permitido e do que não está escrito. Então, quando uma pessoa entra numa empresa e ela discorda de um gestor ou de uma pessoa influente dentro da empresa numa reunião, mesmo que seja de uma forma positiva e construtiva, e ela recebe esse toque, pode ser que durante algum tempo ela ainda vá nesse impulso se for o perfil dela, mas com o tempo ela vai querer se encaixar, ela vai querer fazer parte daquilo. E ela acaba se rendendo e não tendo mais esse comportamento. Né? E aí, mais uma vez, não tem cultura certa ou errada. Tem a cultura que está presente e que pode ajudar ou não a trazer os resultados esperados por meio das pessoas. E tem que existir alinhamento entre discurso e prática. Então, se o discurso está alinhado à prática, aqui a gente não está julgando as coisas, né? Se está alinhado à prática e é isso que quer, está tudo bem, né? Desde que não seja nada que vá contra os valores pessoais das pessoas ou alguma coisa legal. E como que a cultura é formada? Né? A cultura, quem cria a cultura são os líderes. Então, nós temos aqui uma reflexão, né? A cultura de qualquer organização é moldada pelo pior comportamento que o líder está disposto a tolerar. Então, o que isso significa? Né? Os comportamentos tolerados, eles sempre estarão presentes, sendo bem-vindos ou não, porque é isso que as pessoas entendem quando não há consequência para algo inadequado que foi feito. Então, essa frase ela é muito forte, ela é muito poderosa. Né? Então, quando a gente for tolerar alguma coisa que a gente acha que não tem que acontecer mais na empresa, tem que pensar mais de uma vez, porque a mensagem que a gente está passando é que aquilo é aceito. E aí, eu trouxe aqui para vocês uma imagem, né? Ele tem o tempo aqui na horizontal e tem a prática de comportamentos ao longo do tempo pelas lideranças, que é a forma que a cultura se desenvolve, se concretiza nas empresas. Então, nós temos o quê? Em relação aos líderes, né? Os rituais que eles fazem, que são realizados ou não, os exemplos por meio de atitudes, as permissões, os incentivos. Então, tudo isso que o líder faz é o que constrói a cultura no dia a dia. E não é o comportamento de um líder em um momento específico, né? Como eu falei, isso é no decorrer do tempo, são comportamentos que são repetidos. Né? Então, às vezes, eu sou uma analista que tive um líder e, de certa forma, fui influenciada por ela. Quando eu viro líder, a tendência de eu ter comportamentos parecidos com o que meu líder tinha é muito grande. Então, isso é numa linha do tempo, né? Isso não é da noite para o dia. E aí, um outro ponto importante, falando de liderança, é que a cultura, ela não é algo que acontece de baixo para cima. Né? As organizações, elas são naturalmente hierárquicas. Né? Muitas empresas vêm mudando isso hoje. Né? Existe alguns novos modelos, onde as estruturas são mais horizontais, mas nós temos ainda, na maior parte das organizações, uma hierarquia. E mais uma vez, tá? Não tem certo ou errado, mas é fato de que, quando existe essa hierarquia, quem está no topo tem mais poder do que o restante.
Então, as opiniões, as decisões, os comportamentos dessa pessoa vai impactar mais os colaboradores de qualquer outra pessoa da organização. Então, quando um CEO, quando um diretor de grande influência fala, é preciso ter consciência que ele está movimentando muita gente, está influenciando muita gente, né? E a cultura, como eu disse lá atrás, tem a ver com mensagens, né? As pessoas interpretam as mensagens e adaptam o seu comportamento para atender ao que julgam ser o comportamento esperado. Então, em muitas empresas, se vocês pararem para observar, as pessoas até se vestem como seus líderes. Então, às vezes, o líder vai lá e só usa uma camiseta preta. Aí, com o tempo, você vê que as pessoas começam a utilizar a camiseta preta, né? Ou usam termos, gírias na fala, que o líder, às vezes, fez uma reunião, falou uma palavrinha diferente. Quando você vai ver, aquela palavra está disseminada no time inteiro. Todo mundo está repetindo aquela palavra. E, às vezes, isso acontece até inconsciente. Às vezes, a pessoa não faz de propósito. Não, olha, ele falou essa palavra, eu vou repetir. Não, acontece. Porque se o líder falou, faz sentido, né? Então, tudo isso vai construindo a cultura ali e todas essas características, esses pontos que eu falei. Aqui eu trouxe uma outra frase, né? Suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Ou seja, né? Não importa o que seja dito, o comportamento, ele tem mais impacto do que as palavras sempre. Por isso que eu vou falar várias vezes no decorrer da nossa conversa que a fala, né, o que a gente diz, tem que estar em congruência com o que nós fazemos. E aí eu trouxe 2 exemplos aqui de cultura. Trouxe um da Disney, que é bem conhecido. A Disney, ela é muito conhecida, né, pela sua excelência no atendimento, pelo cuidado que tem com as pessoas que visitam o parque. E ela procurou 25 mulheres no mundo, com o mesmo timbre de voz, para produzir a cena do filme da Frozen, uma cena que a Frozen canta Let It Go. Muitos de vocês devem conhecer essa cena ou essa música, principalmente quem tem filha pequena, sobrinha, etc., porque essa música ela estava em todo lugar que eu ia, todas as festinhas de criança que eu ia, tocava, tinha Frozen. E aí o objetivo ao fazer isso foi valorizar o idioma das nacionalidades que mais visitavam o parque com a pronúncia perfeita. E por que eles fizeram isso? Né? Porque um dos valores da Disney é a atenção fanática aos detalhes. Então pode até ter passado desapercebido pelas pessoas, mas isso é um valor deles. E a cultura, ela acontece no dia a dia por meio da prática dos valores reais da empresa. Ou seja, eles seguiram à risca esse valor, né? E seguem para muitas outras coisas também. E é uma empresa como qualquer outra, né? Os colaboradores têm lá as suas dores, têm lá a sua jornada também, não significa que todo mundo que trabalha lá é feliz. Mas em relação ao que eles se propuseram a fazer, eles fazem. Um outro exemplo que eu trouxe é sobre a Pagani, que é uma montadora italiana de supercarros, aí foi criada em 92. E o objetivo, quando eles criaram essa empresa, era construir o carro mais bonito do mundo. E eles têm como foco a inovação. E aí a pessoa que projetou a fábrica, né, esse Horácio Pagani, lá na Itália, ele preza tanto por essa coisa da inovação, da perfeição, que ele fez uma fábrica prezando muito pelo design e segundo ele, ao olhar dele, né, pela perfeição, que inclusive é aberta para visitação. E aí, o que eles fazem? Eles investem 20% do lucro anual em inovação e os carros deles custam acima de 2,5 milhões de dólares. E eles têm poucos carros produzidos no mundo. Acho que não chega nem a 10 carros produzidos. Mas é para mostrar que eles investem em inovação, em design, porque esse é o propósito deles, eles nasceram para isso, né? Então, está congruente com o que eles acreditam. E aí, eu trouxe um pouco também sobre algumas não, né? Uma metodologia que a gente trabalha especificamente. Se vocês pesquisarem no mercado, existem várias metodologias, existem vários autores que falam sobre cultura. Alguns têm pontos de vista diferentes, outros parecidos. Então, eu trouxe um pouquinho de como a gente trabalha a cultura aqui na MIDI. Nós trabalhamos a cultura por meio de características que se sobressaem no negócio. E nós chamamos essas características de arquétipos. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês dessas características, desses arquétipos, e pode ser que vocês se vejam em algumas dessas características,
né, vejam essas características na empresa que vocês atuam, ou vejam mais de uma dessas características. E aí, uma empresa ela pode ter 2 ou 3 características ou arquétipos, né, como mais presentes. Mas isso não quer dizer que ela não possui as outras. Significa somente que algumas estão mais presentes, com mais intensidade do que outras. E essa abordagem, ela ajuda a definir qual que é a cultura-alvo da organização, né? Então, mais uma vez, não tem certo ou errado, não quer dizer que uma empresa com foco em um arquétipo só seja aquilo, né? Ela pode ser outras coisas também, mas normalmente existe uma predominância. E aí, esses arquétipos, né, ou essas características culturais, quando a gente faz algum projeto nesse sentido, a gente tem que identificar qual é o arquétipo mais presente naquela empresa e se está alinhado ou não com o objetivo, com a estratégia. Então, os principais são esses que estão aqui na tela. Então, por exemplo, quando nós falamos de uma empresa que possui o propósito maior como característica predominante, nós estamos falando de empresas que têm foco muito grande em responsabilidade social, preocupação com o meio ambiente, sustentabilidade. Quando falamos de empresa que tem foco no cliente, como primeira característica ali que se sobressai, o foco é muito no externo, o foco é no cliente, né? De transmitir confiança, de ter capacidade de resposta com agilidade, de saber ouvir o cliente e tratar aquilo que ele traz. E aí nós temos orientação às pessoas, que é delegação, saber delegar, né, para as pessoas. Normalmente são empresas que têm essa estrutura mais horizontal. Tem a ver com segurança, segurança do trabalho, segurança psicológica, todo tipo de segurança que vocês possam imaginar. Tem a ver com respeito, equilíbrio, diversidade, né, relacionamentos sustentáveis. Quando nós vamos para... Aí pode ser que você também já comece a imaginar algumas empresas aí que vocês conhecem, sabe? Que se sobressaem em alguma. Quando a gente fala de superação, tem a ver com responsabilidade para o resultado. É aquela coisa assim, meta dada é meta cumprida. Né? O foco é em desempenho, em disciplina, velocidade, agilidade, transparência, de resolver as coisas, virar a página e passar para o próximo desafio. Quando a gente fala de inovação, que é lá da Pagani, né, tem a ver com empreendedorismo, com aprendizado, com melhoria contínua, com criatividade, com buscar a excelência. Ou seja, são empresas que investem nisso e proporcionam condições para que as pessoas também tenham esse tipo de comportamento. E um só time tem a ver com colaboração, trabalho em equipe. Né? E, mais uma vez, não tem cultura certa ou errada, não necessariamente uma empresa é só superação ou só propósito maior. Uma empresa que seja superação não quer dizer que ela não olhe para as pessoas, não é isso. O que acontece é que a tomada de decisão ela é feita considerando aquela característica mais marcante. Então, por exemplo, quando eu falo foco no cliente, tem uma empresa que nós atuamos e eles são do varejo, e eles buscavam uma cultura de foco no cliente. E aí, quando a gente começou a discutir sobre cliente, um executivo falou assim, não, nós não temos foco no cliente, porque os nossos calçados nas lojas possuem alarmes que ficam dentro dos calçados. Então, a gente está prezando pela segurança, né, dos produtos ali para que ninguém roube. E não necessariamente proporcionar ao cliente uma experiência positiva e que ele possa experimentar o calçado. Então, isso foi uma das coisas que foram trazidas, mas que gerou uma reflexão nesse cliente, por exemplo. Uma outra situação que nós tivemos foi uma empresa que queria essa coisa da superação, de meta, né, de sangue no olho, de resultado. E aí um dos executivos falou assim, tá bom, mas ao mesmo tempo estão cobrando que a gente seja... que a gente tenha uma nota super alta em satisfação das pessoas, em clima, só que não dá para ter um clima positivo em todas as áreas, em todos os setores, com essa cobrança de resultado tão pesada. Então, de alguma coisa, a gente vai ter que abrir mão. Ou a gente flexibiliza um pouquinho aqui a cobrança de resultado e deixa as pessoas mais felizes, ou a gente vai entender que talvez as pessoas não estejam 100% satisfeitas em alguns campos e tudo bem, porque a gente vai atingir o resultado. Né? Então, são coisas, às vezes, que a gente precisa abrir mão no dia a dia e entender que não vai ganhar em tudo. Né? Então, é esse tipo de discussão que, muitas vezes, nós temos quando a gente trabalha a cultura nas organizações. Né? Então, onde que a gente vai deixar de olhar e onde a gente vai olhar mais, onde a gente vai abrir mão, onde a gente vai pesar um pouco mais e assim por diante. E aí,
nós trouxemos aqui, porque assim, existem culturas que precisam ser melhoradas, né, ajustadas, mas existem culturas que estão adequadas à estratégia, né, que estão no caminho certo. Então, como que a gente fortalece essa cultura que hoje já está presente na organização? E aí, para fortalecer a cultura, o que nós precisamos fazer são ações de reforço constante, porque dessa forma as mensagens corretas continuam sendo transmitidas por meio lá dos comportamentos, símbolos, sistemas que eu falei lá atrás. Então, precisa monitorar o tempo todo, né? E aí, eu trouxe aqui alguns pontos, não são todos, né, mas são os principais. Então, como que eu fortaleço essa cultura? Primeiro, inspirar pelo exemplo. E por quê? Porque o time é espelho do líder. E aqui eu estou dizendo do líder inspirar pelo exemplo. Não importa se é um líder intermediário, se é um líder estratégico, né? O que o líder fizer será interpretado como um comportamento bem-vindo pelas pessoas. É claro que tem pessoas, e aí eu não estou dizendo que as pessoas são influenciáveis, tá? É claro que as pessoas têm capacidade de ter discernimento e dizer, ó, isso não é adequado, isso é adequado, e assim por diante. Mas eu estou falando de uma forma geral, estou dizendo aqueles comportamentos que passam, às vezes, até desapercebidos no dia a dia, né? Aquelas coisas que são toleradas, os reconhecimentos, e assim por diante. O outro ponto é ter discurso e práticas alinhados, principalmente dos líderes e sempre. E aí, o que significa ter discurso e prática alinhado? É cumprir aquilo que eu falo, sim, mas vai um pouco além disso. Então, significa o quê? Que se a empresa diz que atua de forma colaborativa, que isso é um valor para a empresa, que isso é importante, o layout do escritório, se for presencial, ele precisa facilitar a comunicação, né? Ele não pode ter um layout que as pessoas não conseguem se encontrar e não conseguem se falar, já que nós estamos falando de colaboração, né? A mesma coisa, se a empresa diz que o foco é no cliente e que isso é que vai determinar a tomada de decisão, é necessário ter mecanismos para ouvir o cliente e para tratar as expectativas. Não adianta só ouvir e não tratar. Então, roda de conversa, pesquisa, central de relacionamento, né? E o que vem depois disso? Depois que eu ouvir, o que eu faço com isso, né? O outro ponto é ter mecanismos para ouvir as pessoas. Então, pesquisa de clima, café com o presidente. Por quê? A empresa ela precisa conhecer as expectativas e dores das pessoas antes que elas deixem de entregar o resultado por desmotivação. Então, é importante ter algum mecanismo para saber o que está acontecendo, né? É claro que não vai ser uma coisa pontual, mas, no geral, se vocês tiverem um grande número de pessoas insatisfeitas com a mesma coisa, por que não tentar se algo pode ser feito para alterar aquilo? Sabendo que, se as pessoas não estiverem alinhadas, não estiverem desmotivadas, o resultado não vai vir, né? A outra coisa é ter um mecanismo para avaliar as pessoas, tanto em resultados como em comportamentos, que pode ser uma avaliação de desempenho. Por quê? É por meio da avaliação de resultados e de comportamentos que vocês vão conseguir gerar, fazer gestão de consequências. Que é o quê? É reconhecer quem se destaca, né? Seja com salário, com prêmio, com reconhecimento público, né? Porque se vocês fizerem algum tipo de reconhecimento que não for pautado em algo concreto, não vai ter credibilidade. Então, vocês precisam ter mecanismos para ter esses reconhecimentos de forma que as mensagens enviadas sejam a que vocês querem. E qual que é a mensagem enviada que vocês querem enviar? Olha, esse comportamento aqui é bem-vindo. Essa pessoa está alinhada ao que a empresa quer, né? Tanto em relação ao que é entregue, como em relação ao como isso é entregue. Então, quando a gente fala de gestão de consequências, é isso, né? É reconhecer as pessoas que ou estão aderentes à cultura, ao jeito de ser da empresa, né? Como também não reconhecer aquelas que não estão. O outro ponto é ter ações de desenvolvimento de acordo com reais necessidades das pessoas e do negócio, e sempre alinhado à cultura. Então, o que significa isso? É ter treinamento, ter capacitação que faça sentido para as pessoas e para o negócio, né? A empresa não vai investir em uma capacitação que não faz sentido para o negócio. Por exemplo, vamos supor que a empresa decida fazer um programa de desenvolvimento com foco em inovação. Mas a empresa não investe, não pretende investir em inovação, por exemplo. Então, para que eu vou desenvolver esse skill nas pessoas se elas não vão ter espaço para aplicar isso aqui dentro? E, mais uma vez, não tem certo e errado, só não está congruente, né? Então, e como que eu sei quais são as reais necessidades das pessoas e do negócio? Do negócio por meio da minha estratégia e pelo acompanhamento que eu faço dos meus indicadores. E das pessoas são as avaliações, como eu falei, estão entregando resultado, né? Os comportamentos que elas praticam estão aderentes ao que eu preciso? E assim por diante.
Um outro ponto é contratar pessoas alinhadas à cultura, ou seja, já começar certo lá da porta de entrada, né? Ter um processo de seleção que considere os valores da empresa. E hoje existem várias formas de fazer isso, né? Tem algumas pessoas de RH aqui presentes que com certeza conhecem. Então, vai desde o modelo de entrevista que eu faço com esses candidatos, até maneiras mais sofisticadas de ter testes de fit cultural, por exemplo. Mas é importante que as pessoas que entram tenham um mínimo de fit cultural com a organização, né? Porque senão não vai dar certo. Eu vou ter um turnover, vou ter uma pessoa saindo no período de experiência, e aí vocês vão investir dinheiro, né? Se vocês colocarem no papel as horas gastas da pessoa que fez a seleção, do gestor que entrevistou, do tempo que treinou, não vale a pena. Então, é melhor investir em algo que vai dar certo. E também não é uma certeza absoluta, né? Que a pessoa que tem fit cultural vai dar certo, mas a probabilidade é muito maior. E aí, por fim, eu coloquei compartilhar conhecimento, que é o quê? É ter mecanismos para que o conhecimento das pessoas permeie a organização. Que o conhecimento não fique nas pessoas, e sim na empresa. Hoje a gente vê muitas situações em que, às vezes, uma pessoa sai de férias ou sai da empresa, e aí é um caos, né? Então, como que a gente faz isso? Seja por meio de plataformas de universidade corporativa, ou fóruns para disseminar conhecimento, multiplicadores de assuntos que são importantes para a organização, local em comum para organizar as políticas e etc. Porque aí o conhecimento ele fica centralizado e é da empresa, né? Não é das pessoas, porque se elas forem embora, o conhecimento continua lá, né? Tudo bem, pessoal, até aqui? Legal. E aí, para fechar, eu trouxe algumas reflexões aqui para os presentes sobre as empresas que vocês atuam. E aí são algumas reflexões mesmo, talvez você já tenha uma resposta de bate-pronto, e talvez não, né? Então, a primeira é, né, os comportamentos atuais dos líderes, né, que estão presentes hoje na organização, eles auxiliam nas questões estratégicas, né? Eles ajudam, né, esses comportamentos que estão hoje ali permeando a empresa. O outro ponto é, há foco em processos que afastam ou aproximam o alcance dos objetivos da empresa, né? Ou seja, onde a energia das pessoas está sendo depositada? Em coisas que agregam ou que desagregam, né? Às vezes a gente gasta tanto tempo com coisas burocráticas no dia a dia, será que vale a pena? Será que não vale a pena transferir essa energia para uma outra atividade e tentar resolver isso aqui de uma outra forma? E os atuais processos, né, de gestão de pessoas, eles são suficientes para atrair, manter as pessoas e reconhecer tanto as pessoas com desempenho diferenciado, como aquelas que estão aderentes à cultura. E, mais uma vez, isso manda mensagens para as pessoas, né? A gente não faz por fazer. A mensagem que a gente manda é, quando eu reconheço alguém, esse é o comportamento que eu espero, né? É esse tipo de comportamento que vai ser reconhecido nessa empresa. É esse tipo de comportamento de resultado que tem futuro aqui. O outro ponto é o que a sua empresa não está disposta a fazer em nome do lucro. E essa pergunta, o que ela traz? Ela traz algumas pistas aí, indicativas da hierarquia de valores da empresa, ou seja, aquilo que é mais importante. Então, é uma pergunta bem bacana. A outra é, quais são os valores reais da empresa? Então, assim, aquilo que de fato está presente, que é praticado no dia a dia, e não somente uma intenção escrita na parede ou nos murais. E por que eu estou dizendo isso? Muitas vezes, quando a gente define os valores, são coisas desejadas. Mas o valor não são coisas desejadas, é aquilo que de fato existe na empresa, que está presente. E pode ser que sejam coisas que impulsionam ou não a estratégia. E aí é isso que a gente vai trabalhar, né? O que não impulsiona, o que a gente faz para mudar isso? Que entra naquilo que eu falei, de comportamentos, símbolos e sistemas. E aquilo que está bacana, ok. Né? Então, valor é isso, é aquilo que foi construído no dia a dia, a cultura se manifesta por meio dos valores, e existem valores que potencializam e outros que não. Assim como na nossa vida pessoal, né, nós temos valores pessoais que nos ajudam no dia a dia e outros que prejudicam, que nos limitam, na organização também. E por último, né, se vocês têm clareza sobre quais são as características culturais que estão na empresa hoje, e se são as características necessárias, olhando para a estratégia, olhando para onde vocês querem chegar. Muito bem. Legal. O conteúdo que nós temos, né, sobre cultura, ele conclui aqui. Mas a gente tem mais antes de abrir para pergunta ou para alguma contribuição que vocês queiram fazer, nós convidamos vocês
a conhecerem um pouco mais o nível de maturidade dos processos de RH da empresa que vocês atuam, por meio de um diagnóstico que nós aqui internamente chamamos de diagnóstico de gente. Então, esse é um diagnóstico que traz uma visão sobre o nível de maturidade dos processos de RH, e aqui internamente nós chamamos de administrar e estruturar, que tem muito a ver com política, com cargos e salários, folha de pagamento, atrair e selecionar, desenvolver e comunicar, e cantar e engajar. E aqui é só um exemplo de como a gente traz esse resultado depois. É um diagnóstico que, se vocês tiverem interesse em preencher, vocês podem acessar esse link que está aí, ou esse QR Code, e aí depois nós enviaremos para vocês um resumo desse diagnóstico com os principais pontos sobre os processos de RH, né? E aí, se vocês forem preencher, é importante colocar o contato para que a gente consiga enviar o relatório depois, tá? Mas é um relatório bem customizado, bem simples, que vai trazer alguns insights aí poderosos em relação à gestão de pessoas. Legal. Mais algum ponto, pessoal? Alguém quer trazer mais alguma história? Alguma contribuição? Eu acho que é isso, né, Henrique? É isso. Queria agradecer novamente a participação de todo mundo. A gente vou confessar aqui que hoje a gente sempre usa a ferramenta, né, o Slido, para poder fazer as perguntas e tudo mais. E a gente quis fazer esse momento aqui mesmo, de câmera aberta ou não, no chat ou falando, mas que a gente pudesse ter essa troca direta, né? Eu estou entendendo aqui que foi legal, mas é muito importante que vocês deem as impressões de vocês, tá? É o nosso segundo webinar, a gente quer melhorar sempre. Então, a Suelen colocou aí no chat já um link. Convido vocês a clicarem lá, é super rápido, rapidinho, só para a gente poder ter clareza aí dos pontos que a gente pode melhorar e do que vocês acharam legal também, para a gente poder continuar fazendo, trazendo temas cada vez mais relevantes. Uma das perguntas é, inclusive, isso, né? Com relação a temas que vocês gostariam de ouvir aqui, de ver aqui nesse formato. O nosso próximo tema vai ser LGPD, então a gente está fechando datas ainda, mas vamos compartilhar com vocês aí. Talvez é um tema que é importante para toda empresa, mas acaba que a turma de segurança de informação, de TI, é mais interessado do que talvez o público de vocês, mas já vão pensando aí em quem, né, pode participar e gostar desse tema, mas respondam para a gente a satisfação, que vai ser muito importante. Um outro ponto, Tati, se você quiser só colocar na tela ali, eu sei que a maioria de vocês já deve nos acompanhar nas redes sociais, mas sigam a gente, né? Instagram, LinkedIn, @MidFalcone. Tem muito conteúdo, a gente está preocupado em trazer muito conteúdo lá também, claro, mais simples, né? Com menos profundidade, mas que acho que pode aí ajudar vocês no dia a dia a trazer alguns insights, que é o que a gente espera que vocês tenham tido aqui hoje, né? Então, ali na parte de reflexão e do que a gente pode fazer, espero que cada um aqui tenha saído aí com algumas coisinhas para amanhã, na semana que vem, já começar a atuar, fazer diferente, né? E começar aí trazendo mais velocidade na mudança cultural das empresas de vocês, tá? Muito obrigado. Boa noite. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau, Boa pessoal. noite. Sucesso para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.